Pois é, a vida às vezes é para um fio. Eu me chamo Marcelo Martins e a minha vida, esse fio da minha vida quase arrebentou várias vezes. E, graças a Deus, eu soube tricotá-lo, costurá-lo e crochetá-lo. Não sei como, mas desde pequeno a vida me conduziu a várias provas e desde pequeno eu consegui superar dificuldades. Pequenininho, a vida tinha propósitos para mim e eu consegui visualizar dentro de mim várias soluções. Desde pequeno, eu não sabia como me conduzir por esses caminhos difíceis. Mas, dentro de mim eu tinha soluções. Soluções que nem eu mesmo sabia como conduzi-las, nem eu mesmo sabia como direcionar esses caminhos. Mas eu consegui. Foram os fios, as agulhas e os tecidos que eu construí que me levaram a descobrir novos tecidos, novos remendos e novas costuras para poder tecer caminhos diferentes, soluções que eu nem sabia onde encontrá-las. Desde pequeno, por diferentes caminhos e por diferentes condições, que às vezes as pessoas ao meu redor nem sabiam como conduzir a própria vida. O meu caminho era traçado com condições, às vezes, difíceis, inesperadas. Mas eu consegui caminhar forte. Consegui ver coisas que dentro do meu coração eu não sabia como isso ia terminar. Mas eu não tive medo. Não tive medo porque eu não sabia o que estava acontecendo. Como que uma criança pequena podia descobrir, ou menos imaginar o que ia acontecer no seu futuro? Uma simples criança não sabia o que era o futuro mesmo, né? Porém, eu acreditei e eu acreditava que aquilo que eu fazia ia ser o melhor. Desculpa. Você vendeu bastante e me deu um monte de dinheiro. Eu não estava nem esperando por aquilo e fui para casa contente e dei para minha mãe. Aí a minha mãe falou assim: nossa, Marcelo, onde você arrumou esse tanto de dinheiro? Lá do circo, mãe, eu vendi pirulito, sabe? E aí a mamãe virou para mim e falou assim: nossa, que orgulho de você. E eu virei para ela e falei assim: é para fazer feira, mãe. E a mamãe foi, ficou toda contente de receber aquele monte de dinheiro. E eu virei para ela e falei assim: mas a única coisa que eu quero é comer pipoca. Porque eu trabalhei no circo o dia inteiro, o mês inteiro, e não pude comer pipoca. Eu sempre gostei de dançar. Eu queria ser bailarino. Passei no concurso do Balé do Palácio das Artes 5 vezes. Mas tive que recusar, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir para os ensaios. Mas dancei na igreja.
Paguei minha faculdade dançando na companhia de dança da faculdade. Mas não desisti. Tive força para continuar e perseverar. Isso para mim foi um grande vitória, porque tudo isso me permitiu de ter lá no fundo do meu coração mais uma realização feita. Pois é, na vida da gente, nós temos que, às vezes, nos preparar, como a gente prepara o fio para ser retorcido. E aí, a vida me preparou. Eu me preparei, estudei, me formei, cheguei até a ser professor universitário. Cheguei longe, construí meu futuro como eu sempre sonhei. E aí, de repente, uma amiga chegou para mim e falou assim: Marcelo, estou cansado da vida no Brasil. E eu decidi ir para fora. Vou para o Quebec. O Quebec está convidando pessoas para imigrar. Só que eu estou com medo de ir sozinha. Vem comigo. Tem uma entrevista lá na escola de veterinária e eu estou com medo de ir sozinha. Vão comigo, eu quero conhecer essa possibilidade. Assim, eu vou para te acompanhar, mas eu estou bem aqui, estou trabalhando, estou feliz. Aí eu decidi, fui com ela. Chegando lá, foi eu que decidi de ir. 11 meses depois, estava eu pegando um avião para ir embora. Cheguei lá, adorei. Os primeiros meses lá foi muito engraçado, porque uma vez eu decidi fazer um bolo, e aí eu esqueci como chamava ovo em francês. Aí fui para o supermercado comprar ovo, mas sabia como é que falava ovo, não. Queria fazer meu bolo. Aí eu cheguei para a moça do supermercado e falei assim: ô dona, como é que chama aquela bola branca que as galinhas fazem? Aí ela falou assim: ovo? Onde que eles estão? Aí eu levei o maior susto, porque lá eles guardam ovos na geladeira. E aqui a gente deixa assim, né, ao ar livre. Para mim foi o maior susto, achei engraçado. Uma outra coisa também foi que depois de meses que eu hidratava a minha pele com uma coisa pegajosa, grudenta, que eu achava que era creme hidratante, que eu descobri que aquilo que eu usava não era creme hidratante coisa nenhuma. Era sabão líquido. Demorou, foi meses para eu descobrir isso. Foi muito engraçado. Mas o melhor de tudo foi que, na primeira semana chegando lá, eu fui passear, fui fazer compra de supermercado, no supermercado a uns 10 quarteirões da minha casa, e chegando lá, eu fui a pé mesmo. Voltando para casa, cheio de sacola, e estava nevando. Aquela neve branquinha mesmo, e eu brincando com ela. Eu vi que estava ninguém na rua, gente, mas que povo que é esse? Que ninguém fica na rua. E eu chutando a neve, brincando com aquilo, né? Na maior ingenuidade, a neve só aumentando, só aumentando. E eu brincando. Aí quando eu chego em casa, a secretária eletrônica do telefone estava cheia de mensagens. E aí que eu realizei que era uma tempestade de neve, uma nevasca, minha primeira nevasca. Todo mundo: Marcelo, onde você está? O que você está fazendo na rua? Né? E foi aí que eu realizei que mesmo em momentos de tempestade, quando a gente não leva ela a sério, quando a gente é confiante de nós mesmos e que podemos confiar em nós mesmos, as tempestades da nossa vida passam muito mais fácil. Porque somos fortes, porque nos conhecemos, sabemos onde nossos pés estão bem alinhados.
quando eles estão bem solidificados na nossa vida. E não precisamos ter medos, só continuar brincando como criança e deixar a tempestade passar. Quem aqui nunca caiu? Eu caí. Quando eu estava lá no Canadá, no auge da minha carreira, feliz, tive o emprego que eu queria, tive a carreira que eu queria, trabalhei na escola que eu escolhi, no cargo que eu escolhi. Estava correndo, feliz, preparando para a Maratona de Montreal, e de repente eu encontrei o SDRC. Com uma torção de pé, eu encontrei essa doença neurológica que não tem cura, que me causa dores crônicas e que vão me acompanhar para o resto da minha vida. Sim, mas não foi isso que somente me atrapalhou. Ela me trouxe consequências graves, porque por causa dela, perdi meu emprego, perdi um casamento, porque viraram para mim e falaram: não estou feliz com você porque você é doente. Sim, não está feliz? Não tem problema. Eu estou feliz doente. Vai procurar sua felicidade. E aí, eu continuei. Caí no fundo do poço. Pensei que estava lá no fundo do poço, sabe? Quando a gente leva aquela paulada na cabeça e tudo roda em volta de você. Foi assim que eu me senti. Mas aí, quando eu abri os olhos, a tontura passou. Eu abri os olhos e realizei que eu não estava no fundo do poço coisa nenhuma. Eu estava no alto de uma montanha e tinha uma visão de 360 graus em volta de mim e tinha várias opções para continuar o meu caminho. E sabe por quê? Que a felicidade a gente constrói todos os dias. E essa felicidade cotidiana que a gente constrói, como cada uma das flores que a gente tem aqui, representa essa felicidade que a gente constrói todos os dias. Vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tô feliz e agradeço. Pois é, a reconstrução se fez pela agulha, pela lã, por encontros, por amigos e por suporte do têxtil. Hoje, a lã se faz na minha casa da recolta, misturando francês, da tosquia jusqu'à produtos finais. É lá que a gente começa a trabalhar fazendo design de fios, trabalhando com agricultores que precisam de suporte. Nós vamos lá para poder trabalhar com a melhor fibra possível, acompanhando eles com a alimentação, com o suporte para preparação da fibra, do transporte da fibra até a nossa casa, nosso ateliê. Nós preparamos essa fibra com muito carinho, separando cada tipo de raça e preparando o fio segundo cada propriedade de cada raça de ovelha com a qual nós trabalhamos.
Uma vez que o fio é feito o design na roca, para dar a melhor textura e a melhor qualidade para cada tipo de fio com os quais nós trabalhamos, nós fazemos também receita de fios ecorresponsáveis, sem nenhum sintético, para que a fibra tenha uma resistência e possa trabalhar como fios para lãs, para meias, como o Patrício está fazendo agora, guardando a mesma resistência, a mesma elasticidade e durabilidade necessária para esse tipo de projeto, mas tudo de maneira ecorresponsável. Fazemos a tintura à mão de cada meiada, contando histórias. Uma delas é a jabuticaba, que o Patrício provou pela primeira vez na casa de uma amiga nossa. E ficou apaixonada ao ponto de reproduzir essa história, essa experiência única no par de meias que a gente está fazendo aqui hoje. E ainda por cima, para representar nosso estado, uma fruta da nossa cultura. Isso é o símbolo e a maneira com a qual nós trabalhamos. E ainda por cima, tricotamos peças, chales, toucas e meias principalmente, que é nosso produto vedete, nosso produto mais apreciado. E assim nós construímos nosso dia a dia. Por isso que o show continua cada dia no nosso trabalho. Cada ponto, cada malha que a gente constrói na nossa vida é uma oportunidade de fazer da gente uma pessoa melhor. E deixar um traço, uma herança de felicidade, de dar exemplo, independente das interseções minoritárias que a gente pode carregar em nós. No meu caso, lá no Quebec, eu carrego várias interseções. Hoje, eu sou considerado o imigrante, o aleijado, o membro da comunidade LGBTQ+, e também uma pessoa neurodivergente, por causa das dificuldades que eu tenho. Mas, a despeito de tudo isso, eu sou forte, eu sou modelo, eu sou uma pessoa conquistadora, e uma palavra em francês que eu adoro é aquela que réussit, que a réussi no passado, né? Que conquista, que conseguiu tudo o que queria e que consegue a cada dia aquilo que ele quer. A despeito, não é porque ele é desse jeito, é porque eu sou forte, é porque eu sou quem eu sou. Não é o parecer que conta, não é o ter que conta, não é o fazer quem conta, é o ser. Ser quem a gente é. E sendo o que a gente é, a gente pode ir muito mais longe. E é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, por intermédio do texto. Uma paixão que não somente constrói fios, peças, tecidos, mas reconstrói vidas, transforma pessoas por dentro e que constrói comunidades. É o que a gente está construindo nesse trajeto que a gente está passando. O Projeto Passos começou em São Paulo, começou na verdade em Quebec, passou por São Paulo, Campos do Jordão, Itambacuri e hoje termina aqui, em Belo Horizonte. Eu tenho muito que agradecer a cada um dessa equipe e eu gostaria de apresentar cada um, né? Eu e Patrícia, como membros da direção de criação, Luciene como diretora de música, com os músicos que estão aqui presentes, né? Os meninos, eu esqueço, Fábio Mildinho e Tiago. Maravilhoso!
Alisson Carvalho, na direção de imagem e de vídeo.